Muitas vezes, quando pensamos em descanso, a primeira coisa que vem à nossa mente é dormir. E sim, o sono é fundamental, mas ele é apenas uma das peças de um grande quebra-cabeças. Como psicóloga clínica, eu vejo no dia a dia o quanto a falta de um descanso adequado em todas as suas formas impacta a nossa saúde mental, a nossa saúde física, nossos relacionamentos, impacta a vida como um todo. A gente vive em um mundo que parece nos empurrar para uma produtividade constante, para estar sempre ocupado. Mas e se eu te disser que descansar bem é, na verdade, um ato de produtividade? É isso mesmo. Como recarregar as baterias do seu celular. Você não precisa parar, colocar na tomada antes que ele zere completamente. O descanso tem esse mesmo objetivo. Fica comigo até o final, vamos juntos mergulhar nas 7 faces do descanso, compreendendo cada uma delas, como a gente pode encaixá-las na nossa rotina, mesmo na correria do dia a dia. Você vai perceber que não precisamos de grandes revoluções, mas de pequenas e consistentes mudanças de hábito. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar de você, da sua saúde mental, da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos, da sua carreira. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, carinho e eu espero que seja útil para você. Eu já te convido a compartilhar com todo mundo que possa interessar por esse tema, tá? Quem me acompanha há algum tempo sabe o quanto eu me dedico a temas como burnout, ansiedade, depressão, saúde mental como um todo, né? Relacionamentos. Eu já produzi diversos podcasts, artigos e conversas sobre esses assuntos, sempre buscando oferecer ferramentas práticas para uma vida mais leve e saudável. Só que tem um tema que volta sempre, que é o danado do cansaço. Eu percebo que o cansaço continua sendo a maior demanda das pessoas. É como se, apesar de falarmos sobre isso, a exaustão se tornasse uma companhia constante. Tira a esperança de que alguma coisa vai mudar, sabe? Vez ou outra a pessoa se sente andando em círculos e voltando para o lugar do cansaço. E é exatamente por essa realidade, por ver tantas pessoas esgotadas, exaustas, sem saber o que fazer, que eu me sinto ainda mais impulsionada a aprofundar nesse tema. Esse tema, as 7 faces do descanso e como relaxar além do sono, é um artigo da Universidade de Tiradentes e me inspirou na gravação desse podcast, tá? Quando a gente fala de 7 tipos de descanso, você vai ver que você não explora todos eles, tá? O primeiro deles é o físico. O físico é o que a gente conhece mais. É o sono, é a pausa, é quando o nosso corpo se regenera, repara os tecidos, consolida a memória, regenera a musculatura, você dorme e descansa. Então, um sono de má qualidade vai gerar cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração, tá? Mas não é só isso também. Você pode fazer atividades que relaxam o corpo. Às vezes a pessoa fala comigo, eu não consigo dormir porque eu estou muito agitado. Então, antes de dormir, a pessoa vai precisar fazer um alongamento, vai precisar fazer uma caminhada, sabe? Ou dança, ou ouvir uma música, enfim, tá? Tem muita coisa que pode ser feita. Você está ali horas sentado trabalhando no computador, sente aquela dor nas costas ou no pescoço, levanta, se alonga, dá uma esticada, caminha um pouquinho. Tem cliente meu que pula corda antes de tomar banho. Enfim, tem aí Por mais que pareça paradoxo, peraí, Sheila, você está falando de descanso e me mandando fazer atividade? É isso mesmo, porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar no sedentarismo e parado demais. E aí a gente fica naquela agitação mental e o alongamento, a caminhada ou algum movimento do corpo vai proporcionar um descanso melhor no sono, né? Segundo ponto, o descanso mental. A nossa mente é uma máquina que não para, pensamentos, preocupações, lista de tarefas, planejamento, né? Tudo isso pode gerar um cansaço mental enorme. E é sobre dar uma pausa nessa atividade incessante. E não se trata de parar de pensar, não é assim que funciona. Tem gente que mesmo dormindo está sonhando, né? Mas direcionar a mente para algo que não seja gerador de estresse, de sobrecarga. Então, você já se pegou rolando o feed do celular sem parar?
mesmo sem ter nada interessante, ou depois de um dia exaustivo de trabalho, deita ali no sofá e só assiste série, você está constantemente colocando informação para dentro da sua mente, tá? Então, para descansar mentalmente, tente fazer uma coisa diferente. Às vezes é ouvir uma música, às vezes é fazer uma pintura, às vezes é ficar sem fazer nada mesmo, tomar um chá, ou uma conversa, cuidar de planta. Não sei, o descanso mental vai envolver você não estimular a sua mente. Você ficar em um período em que a sua mente não está sendo hiperestimulada, não está recebendo informação, tá? O descanso emocional, tá? Então as emoções elas são fundamentais, mas Sheila, como é que descansa as emoções? Se trata de criar um ambiente seguro para você expressar o que está sentindo, em vez de reprimir ou ignorar. Então, às vezes você teve uma discussão com alguém, ou recebeu uma crítica injusta no trabalho, ou passou por um dia que você está se sentindo muito pressionado, ressentido, frustrado. Pega um caderno e vai fazer o seu caderno das emoções. Descarrega ali tudo que você está sentindo. Escreve num diário tudo que sente, tudo que pensa. Se sentir vontade de chorar, chora, sabe? E é importante se permitir expressar isso. Tem um cliente meu que grava áudios para ele mesmo. Fala, Sheila, eu vou pro banheiro e gravo o áudio. Falo. Tudo que eu quero falar, né? Depois, às vezes, até ouço o áudio e fica assim, gente, olha, não era bem assim, eu tava muito emocionada. Então, eu, às vezes, falo sem gravar também, né? Escrever é importante porque, de alguma forma, você está colocando para fora, né? O descanso social. Posto que você já sabe o que é. Sim, sair de perto de pessoas negativas. É isso mesmo. A gente é ser social, a gente precisa de conexão. Porém, quando a gente está com alguém que está sugando as nossas energias, a pessoa só reclama, a pessoa só aumenta o seu cansaço, você vai precisar dar uma afastada. E do mesmo jeito que você se afasta daquelas pessoas que estão te fazendo mal, e aí tem um outro ponto, às vezes. Teve um dia desse que eu falando sobre descanso social, uma cliente falou comigo assim, nossa, Sheila, às vezes eu sinto que as pessoas se afastam de mim. Será que elas estão descansando de mim porque eu estou reclamando demais? Porque a pessoa muito cansada tende a ser negativa e reclamar, né? Então, é uma coisa para você tomar cuidado, tá? O descanso social é sobre priorizar as relações que vão te nutrir, é sobre ser essa pessoa que vai nutrir os outros também, passar um tempo com quem você ama de verdade, dizer um não a um convite social de alguma coisa que você não quer, que não vai te fazer bem, combinado? O ponto 5 é o descanso sensorial, tem a ver com o mental também, que é dar uma pausa. Quando eu estou falando de sensorial, eu estou falando dos nossos órgãos dos sentidos, né? Audição, visão, olfato, tato, paladar. Tem gente que é hiperestimulado o tempo todo. E a gente precisa diminuir esse estímulo, tá? Então, pensa, a vida, principalmente na cidade grande, tem luzes, ruído de trânsito, música alta, cheiro forte, uma infinidade de informações. Então, às vezes, você vai precisar ir para um lugar quietinho, em silêncio, de preferência em contato com a natureza, tá? Para que você possa ter um descanso sensorial, de preferência no escuro, de preferência com olhos fechados. Às vezes vai ser só fechar os olhos, respirar fundo, evitar o uso excessivo de telas antes de dormir, principalmente, tá? Então esses pequenos momentos de silêncio e baixa estimulação vão fazer muita diferença. O sexto ponto é o descanso criativo. Mas peraí, Sheila, como é que funciona esse negócio de descanso criativo? O que é isso, né? Não é ser artista, não. A criatividade não vai se aplicar apenas em pintar, escrever, ser um poeta, nada disso. A gente inovando no trabalho, organizando a nossa casa, também é uma criatividade. Só que a sobrecarga de atividades rotineiras, né? A gente entra naquele piloto automático, o criativo simplesmente não acontece. Então, se você está se sentindo, às vezes, assim, bloqueada, sentindo que está só repetindo as mesmas coisas, está sem ideia, isso pode ser sinal de um esgotamento criativo. E para descansar, você vai precisar se envolver em atividades que estimulem a sua imaginação. Às vezes, vai ser brincar como as crianças brincam, né?
Sabe aquela coisa assim de rabiscar, de fazer um desenho, ler um livro de ficção, é, fazer uma receita diferente, cozinhar, né? Algo que não tenha pressão pelo resultado, que você está ali simplesmente para experimentar uma coisa nova. E isso se trata de descanso criativo. Por último, mas talvez o mais importante, o descanso espiritual. Ele não está necessariamente vinculado à religião. Quando a gente fala espiritualidade, as pessoas entendem muito religião, e não é isso, tá? O descanso espiritual tem a ver com você se conectar com a energia superior. Quando a gente se sente desconectado de algo mais, perde o sentido. Então, isso de procurar um sentido, um significado, fazer suas orações, às vezes envolve estar em alguns espaços. Tem um cliente meu que falou comigo, eu tive tanto problema na igreja que eu dei um tempo, né? Então, reza na sua própria casa, gosta de ler a Bíblia ou o livro da sua religião, leia. Enfim, você precisa alimentar o seu espírito, tá? O descanso espiritual pode vir da meditação, pode vir da prática da gratidão, pode vir também de passar um tempo na natureza, pode ser você sentado na sua cama conversar com o ser superior. Tem várias pesquisas que sinalizam que as pessoas espiritualizadas têm muito mais inteligência emocional, sabia? Então, fica aí com esses 7 descansos para você. Vamos recapitular? Você guardou eles aí? Então vamos lá, o descanso físico, que não tem só a ver com sono, né? O descanso mental, o descanso emocional, social, sensorial, tá? Criativo e espiritual. Então como que você integra todos eles? É com consciência, com intenção. Pequenos hábitos vão fazer a diferença. Eu fui te dando sugestão de várias sugestões por aqui. Então, às vezes, 5 minutinhos em silêncio, ou uma conversa rápida com um amigo, um alongamento rápido entre as reuniões, já faz parte de uma rotina de descanso, né? Escute seu corpo, escute sua mente, eles são seus melhores guias. Cada um de nós tem um limite, cada um de nós tem uma preferência. É preciso parar e olhar para dentro, tá? Descanso não é luxo, é uma necessidade e vai nos permitir ser criativos, produtivos, presentes, felizes. Quando a gente prioriza todas essas faces do descanso, mesmo com pequenos hábitos, você está investindo na sua saúde integral, física, mental e espiritual, construindo uma vida com muito mais equilíbrio e bem-estar, concorda? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe com todo mundo que está cansado aí, que está reclamando, que precisa descansar. E me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi. Tem conteúdo novo toda semana. Um abraço!